Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 28 de maio, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então bora lá falar desse dólar e índice hoje, bastante coisa para comentar, hoje já foi um dia bem legal assim de analisar, semana passada foi osso. Eis a importância de ter paciência, né, de reconhecer que o ciclo tá ruim, o gráfico tá ruim. E aí o dia de hoje veio o momento aí da gente fazer as operações. Então deu operação no índice, deu operação no dólar. Caso no fundo esteja aparecendo um barulho do alarme, ignorem. Aqui o comércio ali perto está disparando um alarme. Mas aqui em relação ao dólar, o que a gente teve? O Renko, né? Falar primeiro da regra de declaração do Renko. Começou nessa região, praticamente não teve um gap relevante aqui. E aí a primeira cor a gente não faz nada. E quando houve a troca de cor, foi a operação que eu fiz do dólar. Tinha confluência nessa região desse fundo. E aí eu esperei. Eu entrei na verdade, deixa eu lembrar, eu entrei na verdade pela. Não foi pela regra de coloração no dólar, tá? A regra de coloração ela foi uma confluência a mais, mas eu já estava na operação de compra por candle aqui em relação à falha da MED 9. E depois trocou de cor, mas eu já estava na operação, tá? Apenas lembrando, porque no índice eu fiz pelo Renko, realmente na troca de cor. E aí esse movimento foi muito bacana, consegui carregar boa parte dessa operação toda. Depois, quando trocou de cor, já não achei que valeria a pena fazer nada aqui. Trocou, teria estopado, trocou, andou pouco, teria estopado praticamente no geral também, essa aqui. E aí já ficou muito travado esse resto desse dia aqui, o Renko, dá pra ver que o movimento não andava de jeito nenhum. Então a oportunidade realmente boa foi essa de compra, porque na região eu já estava na compra. E aí falando do gráfico de candles, o que a gente teve aqui? Em relação a ontem, né? Ontem foi feriado nos Estados Unidos, então teve um movimento bem estranho. E aí em relação ao macro, preciso ressaltar o macro aqui, tem bastante coisa meio estranha, meio louca aqui. Já essa retração para ficar mais fácil. Aqui no macro nós tínhamos os topos, né? Topos aqui respeitando. Ontem foi um topo aqui, que respeitou de novo. E aí a média de 200 estava passando aqui, no meio, sem relevância. E o preço ontem fechou acima da 200 e as médias menores estavam sem tendência. Hoje já foi abrindo na região da 200, tentando romper ela, passando por baixo dessas últimas LT, aqui ó, dessa última LT bem recente, desses últimos fundos. E aí o primeiro candle foi um candle de força vendedora, um candle bem bacana, interessante. Mas setups de abertura que, por exemplo, vamos supor o de gap dinâmico com Fab 4, eu não aplico para o dólar, tá? De backtest não é interessante, não tenho muitos exemplos que realmente é tão bacana de fazer igual o índice. Então não faria nada aqui, não tem nada de abertura para mim. O movimento começa a cair de forma esticada, tem essa barra enorme aqui, lembrando que teve notícia 9 horas, tá? E aí teve essa questão de volatilidade da notícia. O movimento estica essa possível barra, foi uma barra de exaustão. E aí deu esse PFR aqui nesse fundo. Só que esse PFR aqui nessa região desse fundo, vou pensar em reversão agressiva, vou caçar compra. Problemas. Ainda era reflexo de notícia 9 horas, muito forte. E pós-feriado, Estados Unidos, o volume estava voltando forte, forte, forte. E tinha a questão que aqui não tinha confluência suficiente. O que tinha aqui? Não era esse fundo, não estava próximo desse fundo aqui. Retração macro, não tinha nenhuma retração tão relevante assim. Então, nível de variação, talvez, era pelo menos 0,5%, mas o que mais? O que mais além disso? Então, não tinha confluência suficiente, não fiz nada, o movimento acabou renovando o fundo de novo. Falei que era muito perigoso aqui por causa dessa influência de pós-feriado da notícia, né? Que ela acabou vindo boa notícia. Renovou fundo, aqui de novo, nada de reversão. Faz um pullback, eu vou vender aqui nesse candle 14. 14, infelizmente, na hora que fechou, estava muito longe da média de 20. E esse fundo aqui estava muito forte. E aí o que aconteceu? Várias barras aqui, ancoradas pela média 9, tentando reagir com muita dificuldade. Olha o tanto de barra para tentar renovar fundo. E barras com fechamento muito próximo da mínima da barra anterior. Estavam muito próximos fundos, então. Fundo aqui, a mínima, né, do candle. Mínima próximo, e rompe. Rompe o fundo, renovou o fundo, mas renovando com dificuldade. Então a gente consegue verificar que estava com fraqueza essa média de 9. Que poderia vir buscar 20 para talvez continuar um movimento de queda. E aí pelo 2 minutos, volta. A gente tem a possibilidade de gatilho aqui. 2, na verdade, tá? Eu entrei pelo primeiro, que deu oportunidade, mas depois deu outro. Eu entrei foi por esse aqui, 49 do 2. Stop na região do fundo mesmo. E depois deu esse 52, poderia também ser, tá?
52 já estava formando aqui um pivôzinho, então poderia ser ambos. Aqui não tinha mudado a cor do Renko ainda. E aí, essa possibilidade de compra. Depois acabou mudando a cor do Renko, dando mais uma confluência. Chegou na média 20, poderia ser região de parcial. VWAP também poderia ser região de parcial, né? E aí, se eu marcar a retração do dia, era muito importante considerar. Tínhamos aqui primeiro nível, 50%, 61%, junto com a média 50%, que foi uma região que eu também fiz a parcial aqui. Então é importante, eu não larguei a operação aqui, tá? Teve gente que largou a operação, eu fui conduzindo, colocando stop abaixo, fui. O movimento tentou chegar na região de máxima aqui, não cravou a máxima da sombra do primeiro candle. Começou a ter uma rejeição, o LS ativou, e aí quando começou a voltar, eu já larguei a operação nessa região aqui. E aí quando deu esse movimento esticado, pensar em reversão aqui, não tinha confluência, um LS que ativou rapidinho, mas não tinha confluência e risco retorno. Não vou vender. Faz um pullback, vou comprar? Região da média 200. Olha as médias aqui todas emboladas. Não tem sentido aqui nessa região ainda. Quebra essa média de novo e passa por baixo. Faz aqui talvez um topo duplo? Pode ser. Mas não tem nada para fazer aqui. 2 minutos não vejo nada. Tá longe da região de topo. De falha alguma coisa. Não vejo nada. Movimento volta, essa correção aqui, se eu marcar a retração nessa pernada de alta é primeiro nível. Ficou travado nesse primeiro nível e aí vários candles de rejeição, indicando que o volume começou a ficar fraco de novo e as médias estavam sem tendência. Aí depois do nada o volume aparece, mas um volume que respeita topo, mas está na região da 200 ainda. Volta, doji muito próximo, rejeição, muito candle de rejeição próximo. E aí acaba confirmando aqui um mercado de lateralidade, uma lateralidade até com amplitude grande, né? Uma amplitude grande no fim do dia. E uma outra coisa importante também, que então no início do dia a gente teve uma sequência vendedora forte. Só que essa sequência criou um fair value gap, que é um vácuo de preço aqui, muito ruim, é um desbalanço, né? E aí essas regiões tendem a ser testadas ou preenchidas, no caso hoje foi preenchida, então voltou. Depois não formou nenhum outro fair value gap tão relevante assim. Então essa região aqui criou um desbalanço bem ruim em relação ao preço. Então aqui de gatilho, pelo menos no dólar, eu vi essa oportunidade aqui no fundo de gráfico de candles. Não achei, assim, seguro nada entrar nessa reversão aqui, ainda mais pela questão de pós-feriado dos Estados Unidos, estava vindo um volume muito forte. Era melhor esperar um pouco. Depois não vi nada aqui. Aqui também não teve gatilho nem pelo 2 minutos filtrado, e depois o mercado ficou com um volume muito fraco dentro de lateralidade. Já em relação ao índice, regra de coloração do Renko, que a gente teve aqui, teve um gapzinho, né, bem relevante aqui. Primeira cor a gente não faz nada, aí quando trocou de cor, a raiva que eu tô hoje é muito por causa disso aqui. Tava muito de olho na região de trava, não sei o que, de confluência, blá blá blá. Foquei muito no gráfico de candles e não lembrei do Renko. Trocou de cor, porque de candle não deu gatilho, infelizmente. Renko teria dado a oportunidade, perdi a entrada. Quando eu vi, já tava no terceiro, quarto bloco, já tava caindo reto. E essa queda foi lá embaixo. Então, assim, reto. Bacana demais essa oportunidade de venda. Infelizmente, fiquei de fora, bobeei. Foi assim, nossa, triste. E aí, no meio dessa queda aqui, deu operação, pelo menos setup da 50-80, de compra, stop bem curto, fui estopada. Beleza, eu tava vendo que realmente tava muito arriscado. Eu tava operando um mercado que tava muito forte de força vendedora. Então, eu reduzi a mão, sabia disso. E eu tava na operação no dólar, eu tava comprada nos dois. Então, assim, algo de errado não está certo. Mas acabou dando a operação backtestada, fiz e acabou estopando. E o movimento continuou a cair. E aí aqui, quando trocou de cor, aí eu fiz essa compra. Quem diria? Quem talvez ia garantir que o movimento ia andar tanto quanto a queda que eu perdi, né? Não andou. Não deu praticamente nem fazer parcial direito, infelizmente. O preço voltou e aí trocou de cor. Nessa troca de cor aqui, eu tive que largar a operação de compra. E aí, pela região que trocou de cor, né, eu acabei saindo um pouco no stop de novo. Então, 2 operações no stop. Aqui eu fiz mais contratos do que essa, porque Renko eu não faço com mais contratos. Renko é bem perigoso, dá com mais frequência. Eu tenho que saber, assim, fazer o gerenciamento em relação a Renko. Então, quando trocou para venda, infelizmente eu já não investi a mão para tentar vender aqui. E aí, só porque eu não investi, o preço acabou caindo mais. Não fiz mais nada, saí da tela depois aqui 2 horas, mas o movimento inverteu de novo para a compra, essa compra já não andou tanto. Então a venda quando trocou de novo, andou de novo. Então a venda hoje foi assim, o foco, né? O foco do movimento aqui do Renko.
Toda vez que trocava para venda, acabava acionando aí e andava bons pontos, né, em relação à força vendedora. As compradoras foram tristes. Então, eu cheguei a fazer essa operação aqui, essa em relação ao Renko. E aí, falando agora em gráfico de candles. E aí, no gráfico temporal, candlestick, 5 minutos. Macro, muito importante ressaltar o macro. Ontem eu não fiz a revisão. Ontem foi, inclusive, foi a menor variação que nós tivemos em 6 anos, tá? Depois eu mostro aí esses dados. Então, macro aqui, caindo demais. Nossa, caindo demais, mais. Muito esticado, IFR sobrevendido em diário, região de trava, tem esse caixote preto aqui que é uma trava importante. Aí ontem era feriado lá nos Estados Unidos, volume aqui praticamente não teve volume gringo. Então, se a gente for ver, ontem meio que confirmou uma figura pra gente que poderia ser um triângulo ascendente. E aí esse triângulo ascendente tinha essa média 200 aqui como é que fala? O ponto principal para confirmar, né? Essa figura altista. E aí houve esse gap de alta hoje que confirmou. Posso considerar então um gap de continuidade, um gap de confirmação de figura aqui. Rompendo a 200, que era uma média muito importante que estava ancorando no movimento de baixa, confirmando a figura, mas o primeiro candle foi um candle aqui de long leg doji, um candle de indecisão. Médias aqui em relação a gap, não cabe 5-4 com gap dinâmico, nós não temos preenchimento desse tipo de gap. O movimento aqui explode com reação da notícia do IPCA, que veio bom. De forma esticada, subiu de forma esticada, e aqui nessa região até comentei assim, não caça em reversão, porque ainda há influência em relação ao IPCA notícia e não tem confluência suficiente para fazer vendas aqui, tá? E aí o movimento depois ficou travado, aí que fica pior ainda, porque reversão agressiva você tem que ter um movimento rápido. Quando fica travado ou derivando, aqui já era para pensar em reversão agressiva boa. E o movimento ficou extremamente travado. Então aqui é um sinal muito perigoso de vendedores, varejo, pensar que se está travando aqui, é uma resistência, aí vende e coloca stop na máxima. Aí o preço só stop essa galera para depois voltar a cair. Muito comum isso acontecer, então cuidado com essa situação aqui. Então eu posso considerar que isso aqui já é uma mini deriva, tá? E aí o preço acabou renovando máxima, pode ser um rompimento de exaustão de deriva. Cravou aqui a Keltner, né? E aí se eu for marcar alguma coisa macro de confluência aqui, nós podemos considerar retração. Só que retração vai ter que ser desse topo com esse fundo. Retração estava um pouco longe, tinha uma retração. Então, retração aqui só era de retração de pernas muito longas e de dias atrás, não tinha nada muito próximo. Em relação à variação, quase chegou a 1%, concordo aqui, 1% é uma região bem forte. Só que, infelizmente, pelo 2 minutos, eu até vi aqui a possibilidade, por exemplo, desse candle 32, algo avançado de uma possível falha, mas não é algo que eu backtestei, porque as falhas que eu backtestei são falhas da média de 9 do 5. Esse movimento de alta não testou a média de 9. Então, assim, ela poderia respeitar. Então, eu tenho que fazer backtest, porque aqui é um cenário focando no 2 minutos, não na 9 do 5. E aqui, por mais que eu veja realmente, tentou romper topo, renovou máxima. Tentou renovar máxima, não conseguiu e fez um bear 180 do 2 minutos. Mas eu não tenho backtest disso. Até que na hora ao vivo até perguntei o Carlos, né? Carlos, você está vendo aí? Aí ele, tô vendo, tô entrando. Veja aqui a operação. Até vi, mas eu não vou, infelizmente, entrar com algo que eu não backtestei, apesar que o meu olho deu aqui um alerta que era uma região interessante. Fiquei muito focada nessa área aqui e esqueci de olhar o Renko. O Renko trocou de cor exatamente nessas regiões. Trocou mais ou menos. Se não for no mesmo candle, tá? Do 2 minutos. Trocou. Então, ou seja, por mais que eu não tenha backtestado a do gráfico de candle, de 2 minutos aqui, o Renko estava dando a operação. Eu poderia ter entrado. E não entrei, não vi. Bobeei, lerdei, não vou entrar atrasado. E fico agora chupando o dedo. O movimento faz o quê? Pullback agressivo a 20, eu não vou comprar aqui com esse pullback agressivo, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais com o candle que fechou abaixo da 9. Não faço nada. O movimento começou a voltar muito forte. Isso aqui foi a abertura do à vista aqui em cima também, tá? Importante ressaltar as ações aqui abrindo. Voltou forte, foi na região de mínima. Nessa região de mínima aqui, a gente tinha a média de 50 e de 80, elas estavam em tendência. E aí, se eu for marcar a retração macro desse fundo com esse topo lá em cima, tanto faz aqui na região, nós temos aqui 50%, tinha a região de fundo do dia, poderia ser um rompimento falso, mas uma das coisas mais importantes que nós tínhamos aqui era essa questão do triângulo ascendente, né?
que aqui era pra gente, junto com aqui atrás, um suporte importante, então estava muito próximo. E as médias passando e elas estavam em tendência. O que eu fiz? Fiz operação de compra pelo 2 minutos. Stop bem de boa. Aqui, volto, peraí. Movimento, deixa eu puxar. Entrei pelo candle 54. 54 stopzinho no fundo. Se for ver aqui o stop, acho que foi de 130, coisa boba aqui. Acabei tomando stop já na barra seguinte. Aí quando tava voltando, poderia ser gatilho também. Tanto é que eu coloquei a ordem um tique acima. Caso voltasse a pegasse, eu entraria de novo. Mas não pegou e voltou. Então tirei minha ordem e não faria mais nada. Agora aqui está rompendo a média de 50 de 80. Já é uma situação que já não cabe fazer mais nada. Ah, eu tenho setup só do toque da 200? Não. E a 200 está flat, eu não vou fazer nada aqui. O movimento não ativa o LS, não é área de reversão. Então por mais que caiu de forma esticada, não tem reversão aqui. Faz um pullback, eu vou vender? Não, região 200. Quebra 200. Ah, e aqui nessa região foi onde deu compra do Renko, tá? Aí aqui foi onde deu compra do Renko, que também estava interessante, vendo assim, possibilidade de fraqueza da média de 9, né? O ajuste, a região segurando, e aí fechamento de gap junto. Então poderia o movimento jogar para cima, mas não foi um jogar para cima tão forte assim. O movimento começou a ter doji aqui, era o horário de almoço, né? Mais ou menos. O movimento tentou, mas não foi, quebrou a 9. 9 foi para cima, 9 foi para baixo. Não temos tendência agora delas aqui, infelizmente. O movimento aqui, então, pullback não tem gatilho operável. É uma situação que eu posso considerar um ombro, cabeça, ombro de continuidade? Posso. Renovou fundo e aí teve esse movimento muito forte. Estava até olhando o que poderia ser. Petro influenciou bastante, mas é um movimento de fluxo normal. Porque aqui criou-se um suporte, uma liquidez muito forte. Tinha ajuste, tinha fechamento de gap, tinha defesa 1, 2, 3. Então acaba tendo muita liquidez aqui. E aí quando rompe, estopa a galera que está comprada. E aí aqui nesse movimento teve uma barra muito forte. Petro ajudou também, jogando um preço para baixo. E aí teve esse movimento muito esticado, forte. Possibilidade de reversão já começa a ter alguns critérios. Só que gatilho aqui, por exemplo, inside candle não é um inside candle. Inside candle não é interessante para reversão agressiva. E aí quando deu 5 minutos aqui, já não tem risco retorno, então não faço nada. Faz um pullback na média 9, não vou vender aqui, o movimento está um pullback bem estranho. E aí testo o fundo e pullback. Esse pullback, esse candle foi operável, 75 infelizmente muito feio, infelizmente. Mas ok, tá? Ok a situação. Porém, lembrando que o macro está muito esticado com o IFR sobrevendido. Porém, o cenário não para de cair, né? No macro. E aqui o candle me incomoda. O candle me incomoda, infelizmente. Porque seria um pullback bem bonitinho a situação aqui. Renova fundo. O 78. O 78 já está longe, infelizmente, da média 20, tá? E aí eu já acho um pouco arriscado. O movimento acaba esticando. Aqui nesse fundo não preenche critério para reversão, não tem LS. Faço o back de novo. Aqui possibilidade de gatilho. O back tá bonitinho, maravilhoso. Tem aquele BO que eu falo. Depois de terceiro toque de média, depois de tendência, pode já indicar fraqueza. Nós temos um toque, 2 toques, 3 toques. Nós estamos talvez no último toque, porque aqui coincide com ondas de Elliott. E se eu for marcar em relação a ondas de Elliott dessa última pernada, onda 1, 2, 3, 4, 5, pode ser. Se eu for marcar em relação ao dia, deixa eu voltar aqui. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Então nós estaremos na região da última onda de impulsão. Dito e feito, acabou sendo a última de impulsão. Então entrar aqui já era extremamente perigoso. Nível de variação, acho que estava próximo de 1%, estava próximo, aqui embaixo 1%. E eu tinha que considerar pivô do dia, porque se eu for marcar o pivô do dia, é o retorno em A. Então, topo e fundo, vamos ver aqui, coisas importantes para ressaltar. 100% estava naquela região, naquele pullback que eu falei que o candle foi ruim, e aí o 161 estava aqui embaixo, possível região de trava, onde que cravou exatamente o fundo lá na frente, próximo do fim do pregão. O movimento faz um pullback, não vejo nada que ser feito, passa por cima, não deu gatilho de pullback. 9 cruza para cima, 9 cruza para baixo, não tem as duas aqui, infelizmente, em tendência de novo. E acaba fechando o dia. E aí essa queda, interessante ressaltar algumas coisas, que durante o movimento de alta, por exemplo, teve um desbalanço muito forte nessa barra 3 aqui, ó. Esse desbalanço criou um fair value gap, que acabou sendo preenchido depois desse movimento de baixa, né? Esse movimento de baixa criou 2 fair value gap, mas não tão forte quanto esse, então não assim, nossa, muito forte, que foi esse aqui e esse aqui. Então, esse daqui foi comparado o mais forte de todos, acabou sendo preenchido.
E aí o movimento ficou um pouco travadinho depois, e aí criou uma nova tendência de baixa. Essa tendência acabou criando mais um favela gap aqui, que criou um desbalanço do preço. Essa outra já foi um movimento muito saudável, muito saudável. Então essas tendências aqui são mais saudáveis, esses desbalanços aqui são mais perigosos. E aqui essa região desse caixote preto foi uma região muito determinante, né, para o preço dar uma travada aqui por volta de meio-dia, porque é uma região de troca de polaridade muito forte, até aqui atrás, né? Era onde trocava polaridade com a figura, o triângulo ascendente, mas o preço acumulou e acabou rompendo aqui, criando essa tendência de novo. Então, assim, no geral, foi bem bacana o índice. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de vender lá em cima pelo Renko, bobeei. A compra que eu fiz aqui estopou, beleza. E a compra que eu fiz depois pelo Renko andou uns pontinhos, mas infelizmente acabou voltando e trocando de cor de novo. E essa troca de cor eu não vendi, infelizmente. Eu já estava satisfeito com a operação do dólar e já era parte da tarde aqui do índice. Então, tudo tranquilo. E aí, em relação ao macro, o que a gente tinha? Coisas para comentar, né? Antes, na hora ali, 9h10, mais ou menos, a abertura do pregão, que nós tínhamos, o cenário lá fora estava negativo. Não era negativo assim, nossa, sangrando. Não, estava tranquilo. Mas negativo, variação negativa. Os índices asiáticos estavam negativos, no geral. Europeus também estavam negativos. Então, olhando um pessimismo, estava mais pessimista do que otimista, né? E aí nós tínhamos essa questão dos índices. Os índices lá fora estavam negativos, os índices que estavam abertos, né? E aí vinha a questão agora, em relação a juros americanos. Juros americanos, pelo menos antes da abertura do à vista lá, estavam negativos, um negativo muito neutro. Ok, mas vem as commodities, minério de ferro, estava caindo forte, 2%. Ontem também caiu. Então, assim, poderia puxar Vale para baixo. Então, uma das grandes empresas poderia ter um cenário de força baixista. E aí junta com os índices que também estavam caindo, então nós poderíamos ter um dia negativo. E aí junta commodity, nós estávamos tendo uma divergência muito grande de petróleo aqui, uma cotada nos Estados Unidos, outra na Inglaterra, e uma estava quase 2%, outra nem chegou a 0,5% de alta, e o que a gente usa como paridade é o Brent, que estava tendo um valor muito baixo, né? Então essa disparidade aqui não é normal. É normal estarem próximos, ficou muito estranho isso aqui. Mas o movimento poderia influenciar Petro para cima. E aí nós tínhamos o S&P futuro, as ações não tinham aberto lá fora ainda, pelo menos positivo, e o dólar estava caindo. Então, assim, divergência, coisas estavam confusas. Poderíamos ter um dia, tava assim, não, até difícil de falar, porque índices lá fora estavam em queda, mas também dólar estava caindo. Como assim? Então, índice e dólar poderia cair? Olhando pelas commodities, poderia. Mas tinha notícia, aí vem a notícia. A notícia aqui, deixa eu abrir, 9 horas, que é o IPCA, que é como se fosse junto com também, né, o IPP, que é a inflação ao produtor. Então, inflação ao consumidor e inflação ao produtor. A inflação ao consumidor veio aqui praticamente abaixo do esperado. É muito bom, veio positivo, o mercado gostou e aí já reagiu. Não acho que tenha sido só por isso, mas não sei afirmar o que mais que poderia ter sido. Acho que pela questão da volta do feriado nos Estados Unidos e também porque o WZ lá fora, a pré-abertura já estava positiva. Esse horário aqui já era de quase 10 horas da manhã, mas a pré-abertura já estava positiva. Então veio com a questão da notícia, o gap acabou sendo bom para o índice. Então o gap é importante, o viés do gap era um movimento de alta para o índice. E aí o que aconteceu que virou esse movimento todo e acabou virando para baixo quase 1% de queda? O que aconteceu? Durante o movimento de alta, a gente teve uma atuação bem assim interessante de se analisar da XP. Então, o movimento de alta que teve até 10 horas mais ou menos, então, se eu analisar a XP aqui, foi esse movimento de baixa. Então, ela vendeu, dando liquidez para o movimento de alta. E aí, quando chegou mais ou menos umas 10 horas, ela saiu de 30 mil contratos na venda e o máximo que ela chegou até esse momento aqui, mais ou menos, foram de quase 100 mil contratos na compra. Então, foi uma movimentação de quase 130 mil contratos na compra de forma passiva, ajudando o movimento a cair. Então, mais uma vez, a influência demais forte dela, tá? Mas só isso que interfere. Detalhe, antes de eu falar de outra coisa, a questão do movimento depois no fim do dia, que teve outra tendência de baixa, né? Foi de novo a XP entrando com mais contratos aqui de forma passiva. Mas a questão é que durante a abertura, a gente teve os DIs aqui bem negativos, e aí aquela frase, né? DIs abaixo de 1% tende a jogar índice para cima e dólar para baixo. Então a gente teve essa influência bacana aqui, o movimento ajudou.
O à vista abriu positivo, bancos positivo, Petro positivo e a Vale, como era de se esperar pela questão do minério de ferro, negativa. Então, o cenário estava bom, só que começou a inverter tudo. Começou a puxar, algumas ações começaram a devolver aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E aí o cenário foi invertendo todo. Nessa queda aqui, dá pra ver, por exemplo, olha a XP. Deixa eu ver aqui, peraí. Isso aqui em relação ao 15 minutos, isso aqui em relação aos 5 minutos. Então, se a gente for ver, por exemplo, a XP ela estava ajudando o movimento de queda a acontecer ao mesmo tempo que a Ágora, né, que é a Bradesco, e o UBS junto, que é muito importante ter parceria da UBS. Ideal também estava ajudando, BTG também. Mas quem estava servindo mais de liquidez aqui para esse movimento de queda? A XP. Depois BTG também vem. Mas principalmente a XP. Ao mesmo tempo que ela ajudou o movimento a cair de forma agressiva na venda, ela ajudou o movimento de forma passiva também a cair, dando liquidez, tá? E essa queda disparou. Os DIs acabaram invertendo boa parte, eles estavam quase 1% aqui. No início do dia, começou a devolver, ficaram quase 0,50%. E aí os bancos sentiram essa questão dos juros, começaram a devolver também o resultado positivo. Petro continuava a subir, então ela estava 1,30 aqui, já estava 2,67, só que a Vale começou a puxar mais. E aí a Petro não conseguiu segurar o índice todo. E aí aconteceu aquele cenário estranho lá fora que estava acontecendo, um dia de índice negativo e dólar negativo. Isso não é um dia fácil de se operar. Nós estávamos tendo tanto índice quanto dólar negativo até aquele momento aqui, que era mais ou menos uma hora mais ou menos essa imagem aqui. E aí tinha que esperar, né? Porque essa correlação precisa ter. E então a correlação precisava existir. Era questão de esperar o momento. O preço acabou acumulando aqui e renovou o mínimo de novo. E aí até o fechamento do dia, os DIs acabaram invertendo positivamente de novo para cima. Os bancos sentiram. Petro foi a única que tentou carregar esse índice para não cair tanto. Vale disparou esse movimento de baixa. Mas, ainda assim, dólar e índice fecharam no campo negativo, igual lá fora, tá? DXY estava negativo no início do dia. Tinha também a questão dos índices também caindo. E aí, a maioria das ações aqui pesadas puxou o Ibov hoje. E ações que subiram, né? A Petro foi a que mais tentou carregar, mas ela não conseguiu sozinha, infelizmente. Então, o movimento que as ações deu uma reviravolta 180 aqui, infelizmente. E aí, durante o movimento, o dia, né, teve outra notícia relevante? Nada assim que realmente movimentasse. Ah, discurso fez isso. Não, não foi discurso. O cenário realmente tá complicado. E não é só aqui. Se a gente for ver lá fora, por exemplo, o S&P. O S&P foi essa barra aqui, ó, foi pós-feriado. Uma barra muito feia, uma barra que foi negativa. Foi muito negativa até esse fundo. Ainda bem que corrigiu no fim do dia. Mas não estava um cenário legal. Então, se lá fora estava caindo, aqui puxava muito mais. E aí o DXY também, olha como que estava estranho. O dólar foi lá embaixo e reverteu o movimento. E tentando respeitar essa LT aqui. Então, assim, já meio que comentando o cenário, já esperando para amanhã. Esse S&P, essa região dessa máxima aqui tá uma confusão. Lembrando que essa tendência de alta rompeu máxima sem volume suficiente. Está travando, sem sinal de direção. Assim, pode estar criando outra liquidez aqui muito perigosa, pessoas vendendo e colocando stop na máxima, aí o preço pode estopar de novo. E aí, em relação ao DXY, a gente teve um cenário aqui, o DXY respeitando a SLT, por enquanto. Então, se respeitar a SLT e o movimento for para cima, a gente pode ter um cenário de alta do dólar, hein? Já venho comentando isso uns dias já. E aí, em relação aqui ao EWZ, nosso ETF, né, do Ibov, tá no meio desse canal ainda, que sofrimento, mas está longe desse fundo, tá? Uma questão importante ressaltar, porque enquanto hoje a gente renovou o fundo nosso que teria aqui, o EWZ lá fora não renovou. Então está tendo divergência em relação a essa questão do EWZ lá fora. E aí, petróleo, hoje teve um movimento de alta, ajudou a Petrobras, ajudou bem, esse suporte aqui acabou respeitando o que eu tinha marcado. Esses últimos dias está bacana o movimento. Já em relação ao minério de ferro, tá em uma deriva, um canalzinho bem chato. O VIX hoje acabou sendo um dia positivo, levemente positivo, mas foi um levemente positivo que já atinge os índices da renda variável. Juros americanos, a gente teve um movimento aqui, foi essa barra, tá, de alta. Então, os juros americanos acabou dando uma reviravolta lá fora também, acabou sendo um dia de alta. E aí, se tem juros lá fora em alta, a gente pode ter os índices aqui caindo, e foi o que aconteceu. O ouro, por enquanto, travado nessa região de máxima aqui.
Nvidia, vamos ver, rompeu o máximo hoje de novo, pós-feriado, máximo aí, muito, muito esticado, nossa senhora, demais. Deixa eu ver se Nasdaq tá puxando junto. Nasdaq já não renovou o máximo, e tem algumas coisas importantes para ressaltar em relação a isso aqui. Mas, falando já em relação a amanhã temos notícias aqui na zona do euro, que na parte da manhã vai ser relevante, algumas antes do pregão 8 horas, 8h30, e aí 9 horas nós temos algumas aqui que talvez devem sair. O Caged, por exemplo, era para ter saído hoje, não saiu. Então, assim, não dá para confiar muito nesses horários de notícias do Brasil, é complicado. Mas notícia em relação aos Estados Unidos, nada na parte da manhã tão relevante. Talvez o livro bege 3 horas da tarde pode fazer um movimentozinho, mas nada de criar tanta volatilidade sim. Alguns discursos aqui, por exemplo, do Williams, do Funk. Mas fora isso, a semana realmente é relevante na quinta. Mas quinta é feriado aqui. Quinta-feira tem notícia lá, que é o PIB. E a gente não vai funcionar. Então vem esse BO agora, porque amanhã é o penúltimo pregão do mês. E pré-notícia do PIB dos Estados Unidos. Então, o movimento amanhã, bora ter atenção, porque pode haver uns movimentos bem extremos por essa questão de ser pré-feriado. Dia de notícia relevante dos Estados Unidos que movimenta a questão da perspectiva de redução de juros, ou aumento, ou manutenção lá. A gente não vai funcionar. Então, bora ver como que vai ser amanhã. Tomar cuidado, tá? E aí, de algumas coisas interessantes para ressaltar. Essa questão da Nvidia. Esse rally não para. E aí, você comparar com outras grandes ações de tecnologia, comparando aqui com outras ações, tipo Microsoft, Amazon, enfim, a gente tem aqui essa linha, a Nvidia. E todas as outras, comparando com empresas que tiveram esse rally, né? A gente teve um movimento de correção depois. Olha a Microsoft ali, mais ou menos nos anos 2000. Nós tivemos aqui, por exemplo, de vermelho a Apple. Teve também o movimento da volta, voltou. Aqui, né, da cor verde, a Amazon, né? Quando teve um rallyzinho, voltava, rallyzinho, voltava, rallyzinho, voltava. A própria Nvidia, nesse momento aqui, de 2019, mais ou menos, também teve. Aqui também, aqui também. E aí, agora tá subindo, sem sinal de parar. Muito estranho. Então, assim, uma galera... Eu já falo isso há um bom tempo, que você tá vendo que esse movimento não está normal. Parecendo será que é uma bolha. Próxima imagenzinha para ressaltar. Teoria de Down. Down, quando ele criou aquela tendência, né, a teoria das tendências, ele analisou o índice dos Estados Unidos e fez uma comparação. Até na aula eu falo sobre isso, né? Que ele falava que era preciso ter uma correlação em relação aos índices, às ações, no geral Dow Jones, por exemplo, e também o índice Dow Jones de transporte, tá? Então, quando um está subindo, o outro deveria estar subindo. Quando um está caindo, o outro deve estar caindo. Então, assim, o movimento no macro corresponde muito a isso. Não quer dizer que vai fazer as mesmas variações. Quer dizer a respeito de, como é que fala, de fundos e de topos. Não quer dizer que um vai subir 5, o outro também vai subir 5. Não. Analisando aqui, por exemplo, o amarelo é o índice de transportes dos Estados Unidos. E o branco é o índice Dow Jones no geral. Aqui foi fundo dos dois, aqui foi máxima dos dois, fundo dos dois, máxima dos dois, fundo dos dois. Aqui deu uma divergência, mas aqui foi fundo dos dois, máxima dos dois, fundo dos dois, uma máxima dos dois. Aí aqui começou um negócio muito louco. Então, desde, na verdade, início desse ano, aqui o amarelo, que é o de transporte, está formando topos menores. E o Dow Jones de branco aqui está formando topos maiores. Então, está tendo essa divergência, tá? Divergência aqui, aí veio perguntando assim, e aí, galera da análise técnica, vocês ainda adotam isso aqui? Tem uma galera que fala que não, porque hoje em dia essa análise de Dow não serve muito, que os transportes mudou totalmente diferente da época quando ele fez esse estudo. Só que se a gente for olhar, é uma comparação historicamente que dá certo. Então, assim, será que a gente pode afirmar que agora não está dando certo? Agora, pela primeira vez, 2024, não está? E o ciclo está diferente? Então, apenas um comentário que o cara, Down, que é um cara foda, com as teorias, ele apresentou isso aqui, que é uma correlação muito bacana, e aí nós estamos com essa divergência. Outras coisas também para lembrar. Nasdaq, agora falando do Nasdaq, que é o setor de tecnologia dos Estados Unidos. Por que eu tô falando muito dos Estados Unidos se eu nem opero lá? É porque o movimento lá vai afetar muito a bolsa aqui. Movimento, imagina começar a sangrar lá fora. Vocês acham que aqui vai ser o quê? País maravilhoso que vai superar tudo e vai ser o país que vai mais performar bem diante do caos no mundo todo? Difícil. Então, Nasdaq, o que está acontecendo?
Nós temos aqui o índice Nasdaq 100, né? De preto, que é a linha preta aqui em cima, que é o que realmente está acontecendo. E tem aqui o índice, o percentual de ações que compõem esse índice, todas as ações praticamente, comparando em relação à média de 50, média de 50 dias, média de 50. Se as ações, a maioria está acima das 50, média de 50, dando um sinal de alta, né, de tendência das ações, ou se está abaixo. E aí o que acontece? A primeira pernada que nós tivemos de alta no ano passado foi bem saudável, porque o movimento ser mãe de cachorro não é fácil. Tive que parar aqui de novo por causa desse bebezão velho aqui. Então aqui a questão da NASA, que a primeira tendência que a gente teve, que foi essa que aconteceu ano passado, né, janeiro do ano passado, até meados ali de setembro, o movimento correlacionou, as ações estavam subindo acima da média de 50 e o índice realmente subiu. Só que agora o índice está subindo e a maioria das ações estão o quê? Abaixo da média de 50. Então, mais um clássico aí, sinal de alerta. Então, é mais uma divergência em relação aos índices americanos, essa questão dessa alta lá fora. E uma outra curiosidade em relação à Nvidia, depois do resultado que saiu semana passada. Olha isso aqui, nesses últimos 4 pregões, 3 dias de negociação no geral, né? Em relação depois do resultado. A gente teve o resultado em relação de quarta para quinta, parece, e aí desde então subiu aí 470 bilhões, tá? De capitalização. É quase, mais ou menos ali umas 5 Petrobras em 3 dias de negociação. É muita coisa, muita coisa. Outra questão importante para ressaltar, a volatilidade do dólar e do real. Eu comentei no início do ano que estava ruim, né? E que aí voltou a ficar bom uns dias atrás, umas semanas para trás. Esse ficar bom foi essa pernada aqui, ó. O que é essa imagem? Essa imagem mede a variação, a volatilidade do dólar real. Quando está nessas extremidades aqui acima, é quando indica que o índice está muito volátil, ou seja, o dólar está disparando para um lado, para outro. E quando está abaixo demais, quer dizer que a variação está muito curta, andando poucos pontos. Então, essas variações aqui, a gente vê que meados ali de fevereiro, de março, se aproximou de região de suporte. Esse suporte aqui indica que a variação estava muito baixa. Operamos um mercado com variação muito baixa. E aí, o movimento deu um retornozinho, voltou a ficar um pouco normal nessa pernada, só que aí, esses últimos dias que eu estava até comentando, que o dólar tá voltando a ficar complicado, tá estranho, tá voltando de novo. Tá ficando de novo próximo de suporte. Então, aqui ainda é uma área que indica que movimentos fortes podem acontecer. Talvez depois a gente vai ter uma justificativa realmente macroeconômica do motivo real que isso pode acontecer, tá? Então, essa questão aqui é importante. Mais uma questão para ressaltar, que está com uma variação muito baixa ainda. Não voltou ao normal que nós tínhamos aí período de 2022. 2023 foi muito ruim também, foi reduzindo aos poucos. Durante a pandemia, olha como que foi o movimento de variação muito alta, tá? Então, algumas coisas podem acontecer quando chega nessa região de calmaria extrema, junto com o fato com o VIX, que eu já falo há um tempo, né, do VIX. E aí aquela questão que eu falei ontem, a variação foi muito pequena, a oscilação foi de 535 pontos, tá? A última em 6 anos. Então, esse índice aqui mostrando 535 pontos de range, né? Então, assim, não tinha volume gringo, não tinha muito o que fazer ontem. Foi extremamente perigoso, ainda bem que eu reconheci e nem quis brincar de operar. Brincar de operar é foda. Então, algumas coisas para se ressaltar. Outra coisa que, só de curiosidade que eu até falei antes aqui, Nubank hoje conseguiu passar em valor de mercado, tá? Valor de mercado, o Itaú, o grande Itaú. Outra coisinha, acho que eu falei da notícia amanhã, eu falei isso aqui em relação a Gap. Aqui só um comentário. Índice, 60 minutos. Está em região de sobrevenda, não é que está com IFR ativado, mas está em região de sobrevenda, fica complicado ainda para se pensar em vendas, tá? E o índice aqui está próximo dessa região, na verdade, próximo não, está no fundo, né? Essa região é importante, esse suporte aqui, que é onde eu tenho marcado essa linha, né? Que eu marquei exatamente onde é o nosso fundo, a mínima é importante, mas toda essa região preta aqui, se eu marcar em relação ao diário, deixa eu puxar, é uma grande troca de polaridade, um suporte aqui forte. Então, os dias aí está só queda, não para de cair. Uma barra muito forte hoje. A máxima de hoje foi a média de 9, tá? Média de 9 períodos, lá nos 5 minutos, acabou sendo aqui a média de 9 do diário. E aí o movimento tá na cara desse fundo de novo. É muito provável que vai romper essa mínima, pegar essa liquidez.
Infelizmente, aqui é a nossa região mais próxima de liquidez. Depois que eu romper isso, tá assim, tá longe, não tem outra região tão próxima de liquidez. Então, o gap amanhã, puxando aqui, um cenário, deixa eu passar para isso aqui. Quase fechou 1% de queda hoje, né? O gap amanhã a gente pode ter gap dinâmico? Pode, desde que abra acima do 80. A gente pode ter Fab 4 e gap dinâmico com pullback. Se não abrir nessa região aqui, aí tomar cuidado, porque a gente pode ter um cenário muito parecido com esse dia aqui, né? Que teve esse cenário de ficar um pouco travado, depois renovar a mínima de novo. E se abrir abaixo da 9, é muito, ou, na verdade, abrir um pouquinho abaixo aqui, é muito provável que vai pegar essa liquidez. Eu não caçaria reversão. Não vou caçar reversão. Porque aqui só tem liquidez, tá? Aqui é uma região de muita liquidez. Mínima, macro ali atrás. E para vocês terem noção de pontos, quase chegou. 200 pontos. 200 pontos não é nada. Um gap amanhã resolve essa questão aqui. Então, ainda vender nessas primeiras horas vai ser muito difícil. Por isso que movimento de correção igual hoje já aconteceu essa correção, né? A correção já foi forte, o movimento inicial com o gap e até a máxima foram 1.100 pontos mais ou menos. Por isso que vender depois seria interessante. Mas já vender aqui, sem uma correção boa, complicado. Em relação ao dólar, gap, o dólar está um cenário pior. Então aqui, ressaltando o macro, vou até atualizar esse LT, que parece uma LT mesmo. O terceiro toque aqui, eu até marquei. Tivemos um toque aqui embaixo, outro aqui e o terceiro hoje. Então, nós temos aqui topos e fundos e o preço está trabalhando nessa região. As médias aqui de A200, por exemplo, está irrelevante, né? Então, o preço está passando por baixo, para cima, para baixo, para cima, enquanto estiver dentro desse canal. Só que esse canal aqui é uma região que ainda pode ser... Deixa eu marcar pelo diário. Vou voltar para esse estudo aqui. Pode ser um grande ombro, cabeça, ombro. Aqui um ombro, cabeça, ombro. Essa região de máxima é a região de interesse, o preço querer testar. Então, atenção, que pode ser ainda testado. Gráfico oficial aqui eu tenho os caixotes pretos com essas regiões, né? Esse daqui eu já não vou deixar, porque agora não é relevante para mim. Então, eu vou deixar esse próximo, que é a máxima aqui atrás, ó. Esse é o relevante. E essa LT aqui ainda pode ser relevante pra gente. Operações, meio de gráfico, completamente complicado. Então, por isso que hoje... Por que aqui a compra foi interessante? Porque foi extremidade. Tinha esse fundo aqui atrás de confluência também. Focar no meio, muito perigoso. A gente tem que focar mais na extremidade. Talvez essa extremidade, essa desse fundo, a LT. Porque no meio, a gente vai estar operando no canal. Então, foquem mais nas extremidades, tá? E lembrando que o penúltimo pregão do ano... do mês, quem dera se fosse do ano. Tem a questão da VWAP mensal. Aqui em relação ao dólar, tá até tudo bem, tá muito próximo no geral os últimos dias, mas o índice hoje se afastou de novo da VWAP. No início estava se aproximando, mas aí se afastou de novo, e aí nós temos apenas 2 pregões. Então esse cenário de assim, acontecer uma correção para se aproximar da VWAP até sexta-feira, que nós temos amanhã e sexta, pode acontecer. Então esse movimento de alta aqui, vamos ter atenção, porque VWAP puxa muito nos últimos dias, beleza? Então acho que era só isso que eu tinha que ressaltar.